Olá, amigos, olá, amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom que estamos de volta para darmos continuidade à série de estudos A Trindade, onde Deus tem nos ensinado muitas coisas poderosas a respeito dessa Trindade poderosa que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, composta dessas três pessoas. Nós temos aprendido algo fascinante, por isso eu te convido, não deixa nada atrapalhar você de fazer parte dessa série de estudos bíblicos A Trindade, tá certo? Hoje nós vamos dar ênfase, daqui para frente nós vamos dar muito ênfase ao Espírito Santo. Depois nós falaremos sobre a humanidade de Cristo, a pessoa de Jesus, o projeto da salvação, tudo isso. Mas no momento nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é ele? É Deus? É uma pessoa? De onde então as pessoas tiraram essa noção de que o Espírito Santo é uma energia, é uma pomba, é um vento, é uma água ou é uma atmosfera espiritual? Então tudo isso será esclarecido à luz da Bíblia, a palavra de Deus, amém? Antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós iremos convidar você a orar nesse momento pelo estudo da palavra do Senhor, amém? Ore comigo. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estudar, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, influencia a nossa mente pelo Teu Santo Espírito, enche-las com coisa celestial. Nos ajude a entender, Senhor Deus, verdades profundas e maravilhosas a respeito desse Deus tão poderoso que é o Espírito Santo. Conduza, Senhor, o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, por favor, por bondade, se você tiver desejo a nos acompanhar no estudo dessa palavra, abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Atos e nós meditaremos no verso 3 e 4. Eu convido você a não deixar nada atrapalhar você. Olha o que diz o verso 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Olha que coisa interessante. Você está entendendo o que o apóstolo Pedro está a nos dizer? Pedro está a nos dizer algo interessante. É óbvio, ele está dizendo isso aqui a um homem chamado Ananias. O que Ananias fez? Ananias fez um pacto com Deus de vender suas terras e depositar o dinheiro, trazer o valor e depositar aos pés dos apóstolos, como ele viu os demais irmãos crentes em Cristo fazer. Mas ao vender essa propriedade, o que acontece? Ananias se arrependeu e ele retém parte daquilo que ele tinha prometido para Deus. E o que vem? Ou seja, na sequência o que vem? A repreensão, o esclarecimento, o desmascaramento dessa mentira. Mas quem que fez isso? Quem que levou Ananias a fazer isso? Satanás. O texto é claro. Leia novamente o verso 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Dê uma paradazinha. Quem foi que encheu o coração de Ananias para mentir? Quem foi que colocou a mentira no coração de Ananias? Satanás. Ananias se arrepende, Ananias duvida e ele mente, negando, escondendo parte do valor daquela propriedade. E aí Pedro diz, retendo parte do valor do campo. Olha que coisa interessante. Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Depois ele diz no versículo 4, não é verdade que o conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro, não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessa.
Por que você permitiu que Satanás fizesse isso, Ananias? Por que você decidiu? Permissão e decisão. Aí ele disse, no finalzinho do verso 4, ele diz, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então perceba, no verso 3 diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Por que que você aceitou, por que que você permitiu Satanás encher seu coração, levando você a mentir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo? Aí no final do verso 4 ele diz, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Quantas mentiras Satanás tem colocado na mente das pessoas? Quantas mentiras, irmãos? São coisas terríveis que o diabo tem levado as pessoas a fazer. Sabe, uma das maiores mentiras do diabo, e que ele tem sido bem sucedido nisso, é levar muitas pessoas a dizerem, a pensarem que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é Deus. O diabo tem levado. Então, Ananias, o diabo colocou no coração dele reter parte do dinheiro. Há outros que o diabo coloca no seu coração a reterem parte das escrituras, esconderem, detuberarem, acrescentarem, diminuírem. Isso é perigoso. Não é diferente com o Espírito Santo. Sabe, querido, negar que o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é uma pomba, dizer que o Espírito Santo é um vento, dizer que o Espírito Santo é água, dizer que o Espírito Santo é um sopro, dizer que o Espírito Santo é um líquido que se derrama, porque Jesus usou essas metáforas. Então, querido, ou seja, esse símbolo, dizer que o Espírito Santo, sabe, é uma atmosfera espiritual, isso é negar a Deus. Jesus foi claro em dizer, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Sabe, isso é uma das formas de o diabo nos levar a negar Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Vou ler novamente. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Para mim, se só existisse esses 2 versos na Bíblia, de Atos capítulo 5, verso 3 e 4, era muito suficiente para deixar claro que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele é Deus, porque há uma trindade composta de 3 pessoas distintas umas das outras, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se disso, e que são Deus. O nome Deus, eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, o nome Deus é um título que é dado a qualquer um dos 3, ao governo de Deus. Então, quando a Bíblia está falando Deus, pode estar se referindo ao Espírito Santo, a Jesus ou ao Pai, só precisa identificar a qual desses 3 ela está falando? A qual desses 3 ela está fazendo menção? Então o texto diz, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então Ananias, querido, deixou Satanás atrapalhar o projeto, a promessa, o pacto dele com Deus, com o Espírito Santo, porque ele tinha prometido a Deus que levaria o dinheiro por completo da sua propriedade, depositaria aos pés de Deus. Sabe, foi uma promessa quebrada, uma aliança desfeita, um pacto corrompido. Sabe, irmãos, mentir a Deus, negar a existência de um desses Deus, sabe, querido, é comprometer a sua salvação. Porque o Espírito Santo ele tem um papel fundamental, querido, na nossa convenção, na nossa transformação, na mudança de vida de uma nova criatura. É o Espírito Santo quem nos conduz ao arrependimento, é o Espírito Santo que traz até o nosso coração, até a nossa mente, a necessidade de irmos até Jesus. É o Espírito Santo, querido, que nos leva, que nos guia a palavra de Deus. Na Bíblia está escrito ali em João, nós já vamos falar disso. Quando vier o Espírito que eu vou enviar, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele é um guia. Ele esclarece as verdades bíblicas, ele nos batiza. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. É uma fonte de amor. Então negar o Espírito Santo é comprometer a sua salvação. Está disposto a fazer isso? É estar disposto a se perder. Então cuidado com essas fábulas engenhosas do diabo, irmão. Com esses enganos sutis de Satanás
atrapalhando, deturberando a mentalidade cristã, levando pessoas a se tornarem céticos, duvidosas, incrédulas, com o coração pedrificado. No caso de Ananias, repito, se eu já disse isso, o diabo colocou no coração de Ananias, encheu o coração de Ananias para retroceder e reter parte do que ele havia prometido. E repito, quantas vezes Satanás não tem levado pessoas a deturberarem a Bíblia, a reterem parte da Bíblia, esconderem, tirarem, excluírem, onde Deus não fez isso. Pedro continua dizendo, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo, ou seja, do valor combinado? Não é verdade, diz o verso 4, que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Cuidado, irmão. É negar a Deus. Deus é um ser que eu preciso ter cuidado. Ele é um ser que vive, que reina, que está por todos os lugares. Jesus, quando esteve nessa terra, ele estava limitado, porque ele tomou a forma humana. Mas agora, por meio do Espírito Santo, ele está por todos os lugares, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Agora, perceba que o Espírito Santo é uma pessoa, porque veja no que diz Atos capítulo 13. A gente já vimos aqui Pedro dizendo, Ananias, no capítulo 13, Ananias, você mentiu a Deus, porque você aceitou no seu coração o engano de Satanás que lhe induziu a mentir, e você mentiu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. E veja o que está escrito no capítulo 13 de Atos, verso 2 por diante, do 2 até o 4. Olha o que diz. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, preste atenção nessa palavra, eu pergunto, quem já ouviu o vento falando? Quem já ouviu uma pomba falando? Quem já viu, sabe, querido, uma influência falando? Quem já viu água falar, líquido falar? Quem já viu? Somente uma pessoa, um ser que tem razão, mente, personalidade, é que faz isso, que tem entendimento. O texto é claro. Enquanto eles quem? Os apóstolos, estavam adorando o Senhor, estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me. Sabe o que significa essa palavra separe-me? Ele está dizendo, separe para mim, separe-me. Perceba que tem essa palavra, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo chama, manda separar para ele, para uma obra que ele tem chamado. Como que você ainda entra por essa loucura de dizer que o Espírito Santo é um vento? Eu nunca vi um vento mandando separar nada para ele. Nunca vi uma pomba mandando separar nada para ela, nem tampouco um líquido ou uma água. Então nós vamos aprender isso. Então por que o próprio Jesus Cristo usou essas metáforas, esses símbolos de água, pomba, vento? Isso são símbolos. Que nós vamos ver o que isso significa. Por que ele usa isso? Irmãos, veja o que diz mais no verso 3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Verso 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que coisa interessante, mas enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo envia, conduz, manda, diz o que quer e o que não quer. Como que você ousa dizer? É muita ousadia. Dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa é negar a Deus. Tem que ser claro e direto ao te dizer isso. Não se arrisca a fazer isso.
Uma outra questão, vamos ver, o Espírito Santo em ação, capítulo 8. Um outro cenário em que o Espírito Santo aparece, dando instruções. Capítulo 8 de Atos, verso 29. Por diante, olha o que está dizendo. Versículo 29. Olha o que está dizendo. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e o acompanha, e o acompanha. Disse o Espírito. Para falar tem que ser um ser, tem que ser uma pessoa. E o texto está dizendo, e existem diversos desse. Um áudio de 1 hora seria pouco, ou 2 horas para mostrar isso. Então está dizendo aqui, então o Espírito disse a Filipe. Está o Espírito Santo falando. Tá? Então o Espírito Santo ele é professor, condutor. O Espírito Santo inspira pessoas a falarem, a agirem, mover-se. É criador. Aí veja o que diz mais. Correndo para lá, Filipe o ouviu, que o homem estava lendo então o profeta Isaías, e então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Verso 31. E ele respondeu, como poderei então entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe então a subir, lembre-se disso, e continuar com ele naquela carruagem. Eu quero ir ao verso 29, que diz assim, ao verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Diz o verso 40, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aqui nós temos o Espírito Santo arrebatando Filipe, porque quando Filipe prega para o homem, ele chegou no lugar onde tinha água, ele disse, olha, aqui tem água que me impede de ser batizado. Quem fez esse trabalho? O Espírito Santo que estava sobre Filipe, que moveu Filipe a fazer aquilo. Então, querido, isso são ações poderosas. O Espírito Santo, ele nos capacita, nos enche de dons, talento. É Ele quem faz isso. Não deveremos negá-lo nunca. Uma outra ação do Espírito Santo, veja o que Paulo diz em Atos 20, porque o livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, não deveria ser Atos dos Apóstolos. E outro dia eu vou pregar para vocês aqui, querido, por que esse título, Atos dos Apóstolos? Por que esse título desse livro? Nós vamos aprender isso, sabe? Por que então existe esse título, foi dado esse título de Atos dos Apóstolos? Entende? Na realidade deveria ser os Atos do Espírito Santo, porque é o livro da Bíblia que mais fala do Espírito Santo, é o livro de Atos. Veja que o apóstolo Paulo nos diz a partir do verso 22 e 23. E agora impelido pelo Espírito, ou movido pelo Espírito, ou guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, está dizendo Paulo, ele diz, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, incerto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. A Bíblia King James diz, o Espírito Santo me diz, me avisa o que me acontece, incerto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Então o Espírito Santo, ele também é aquele que ele nos avisa de determinadas situações, nos previne, nos prepara para lidarmos com determinadas situações. O vento faz isso, uma pomba faz isso, a água faz isso, líquido faz isso, uma atmosfera espiritual faz isso. Tem que ser uma pessoa, irmão. Não sejamos ignorantes, porque isso vai dificultar o nosso aprendizado. Olha um outro cenário aqui, dessa vez foi o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4. Veja o que foi que o Espírito Santo fez com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu já quero ele explicar algo também dentro desse cenário. Capítulo 4 de Mateus, no verso 1, diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levado pelo Espírito. Então o Espírito Santo tem poder para conduzir. Paulo disse, movido, conduzido, direcionado, guiado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém.
Sabe, é o Espírito Santo quem coloca no nosso coração o desejo de ir e vir, de fazer e de não fazer. Ele fala pela nossa mente, ele coloca essas coisas em nossa mente. E o texto está dizendo que o Espírito Santo levou Jesus na linguagem, aparece dizendo que o Espírito Santo levou ao deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Peraí, então o Espírito Santo nos leva para o diabo nos tentar? De jeito nenhum. O texto, numa linguagem mais original, diz que Jesus foi para o deserto para ser preparado pelo Espírito Santo para a obra, para receber com mais clareza a missão que ele iria executar, que ele iria ter de cumprir na terra. Só que o diabo vai para lá, então se aproveita disso para tentar Jesus. Então o texto aparece nessa situação, mas no original não está escrito assim. O texto bíblico diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ter comunhão com ele. Mas espera aí. Se Jesus era Deus e se o Espírito Santo é Deus, por que Jesus precisou orar pelo Espírito Santo? Por que precisou Jesus ser cheio do Espírito Santo? Por que precisou Jesus ser batizado todo dia com o Espírito Santo? Eu quero te explicar algo. Jesus estava em humano, como humano, em carne, e como humano Jesus precisava do Espírito Santo, e eu e você como humano também precisamos do Espírito Santo. Perceba que quando ele termina sua obra, morre na cruz, e ele ressuscita glorificado, ele agora envia o Espírito Santo para nós. Ele não precisa mais, porque ele não está mais como humano. Entende isso? Então eis o segredo. Jesus estava, é ali onde nós agora vemos a humanidade de Jesus. E como humano ele precisava do Espírito Santo. Claro isso? Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, veja uma outra situação do Espírito Santo no livro de Efésios. Veja que coisa interessante. Efésios capítulo 4. Olha uma outra qualidade do Espírito Santo. Versículo 30. Olha o que diz. E não entristeçam o Espírito, está dizendo Paulo, Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Percebeu o que eu disse no começo, que o Espírito Santo negar a existência do Espírito Santo é comprometer a nossa salvação, porque o Espírito Santo nos prepara para a salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Ninguém aparecerá diante de Deus sem o selo do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo. Lembra das 10 virgens? Elas chegaram sem olhos, sem o Espírito, ficaram de fora. Todos aqueles que chegarão no céu sem o Espírito Santo, sem o selo do Espírito Santo, ficarão de fora. Aí Paulo está dizendo uma outra característica do Espírito Santo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui eu aprendo que o Espírito Santo se entristece. Vento triste, pomba triste. A pomba até eu fico calado. Mas líquido, água triste? Peraí, irmãos. Cuidado para você não estar comprometendo a sua salvação. Há um risco muito grande. E o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação. Vejam que o apóstolo Paulo ainda continua nos dizendo lá em 1 Timóteo. Ele escreve algo interessante no capítulo 4. E olha o que ele diz aqui no verso 1. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O Espírito Santo já está conscientizando por meio de Paulo que nos últimos dias muitos iriam apostatarem da fé porque deixariam de crer no Espírito Santo e iriam crer em espírito de demônios. Iriam ser enganados, mas o texto diz, ora, o Espírito afirma. Nunca vi o vento afirmando nada, nunca vi algo afirmando nada. Então, aqui o Espírito Santo nos previne, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Espíritos enganadores. Uma pessoa que ensina que o Espírito Santo é um vento, é uma energia, é uma bomba, é um líquido, é uma água, ou uma atmosfera espiritual, essa pessoa está enganada.
por doutrinas de demônios, enganos de demônios. Você está convidado a deixar de fazer parte, a entregar a sua mente ao Senhor Jesus. Lembre-se disso. Amados irmãos, aqui eu quero encerrar, mas depois iremos dar continuidade a esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. A pergunta é, eu quero encerrar com esse versículo. Você não gostaria de entregar a sua mente para ser cheia do Espírito Santo? Você não gostaria de se firmar nessas verdades poderosas e maravilhosas? O que você tem que fazer? Entregue-se a Jesus. Entregue a sua mente, a sua vida a Jesus. Ore pedindo a Deus o Espírito Santo para mudar a sua vida, a sua maneira de ver e de enxergar. Procure estudar mais sobre o Espírito Santo, a sua pessoa, a sua personalidade, sabe? E as suas ações no seio do cristianismo. Medite nesta palavra. Não se permita ser enganado por espírito de demônio. Esse é o nosso convite, esse é o nosso desejo e a nossa oração. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima gravação.